A outra vez que eu vim eu não trouxe eles, que eu tinha tomado a vacina, e hoje eles tomaram a outra vacina hoje também. Tá crescendo, tá forte. 6 meses. Não chora de noite, não reclama. Gosta de música, gosta de louvor. Então está sendo criado debaixo da presença de Deus. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. E diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo do zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou e disse: levanta-te, come, porque será muito longo o teu caminho. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós chegamos diante da tua presença e com grande tremor ao Espírito Santo de Deus, eu assumo, Deus, o altar, Pai, para trazer a tua santa palavra. Já passaram ministrações aqui, louvores que vieram diante da tua palavra, e eu confesso ao Espírito Santo de Deus que eu já sairia daqui satisfeito com o que tinha ouvido. A palavra foi muito bem pregada, os louvores muito bem entoados, mas se ainda há uma oportunidade, Pai amado, me usa nessa noite. Eu quero ser instrumento teu aqui, Pai. Que eu seja a boca, ó Deus amado, diante da tua presença hoje. E que se chegou alguém aqui cansado, saia daqui reanimado. E se chegou alguém aqui ferido, saia daqui, Deus amado, curado. Que a tua palavra que traz vida venha ressuscitar sonhos, projetos, chamados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento? Elias, ele é um dos homens mais importantes do Velho Testamento. E a verdade é que Elias, ele tem uma intimidade com Deus sobrenatural, é diferente. A intimidade que Elias tem com Deus é uma intimidade tão próxima, é algo que talvez nós, nessa nossa realidade, a gente não consiga experimentar. Porque a intimidade que nós temos com Deus hoje é derivado do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz as nossas orações, é o Espírito Santo que interliga a nós com o Pai. Mas a ligação de Elias com Deus era algo diferente, era direto. Para a gente ter noção do tamanho da intimidade de Deus com Elias, que no primeiro confronto que Elias vai ter com Acabe, Elias olha para Acabe e diz: não irá chover. E o que eu acho interessante, Enzo, é que antes disso a Bíblia não menciona Deus mandando Elias dizer nada disso. A Bíblia não fala para Elias falar, Deus não fala nada com Elias, ele simplesmente chega diante de Acabe e diz: não vai chover, e digo mais, até que eu diga, não irá chover. E o interessante é que a intimidade de Deus com Elias e a intimidade de Elias com Deus é tão grande que, embora Deus não tinha falado, Elias falou e Deus assinou embaixo. O céu se cerrou. E uma pessoa com tão grande intimidade, uma pessoa tão cheia da presença de Deus, alguém tão íntimo de Deus, alguém tão íntimo de alguém que é capaz de reger os céus e a terra, esse alguém, ao meu ver, seria um pregador glorioso. Ao meu ver, talvez, se Elias estivesse nos dias de hoje, estaria nos palcos dos Gideões ministrando. Talvez Elias estivesse aqui, estaria usando o terno mais caro, a gravata mais bonita. As pessoas parariam para tirar foto com ele. As pessoas parariam para escutar um vídeo dele no Instagram.
Mas sabe qual é a grande verdade? A grande verdade é que o chamado de Elias não é um chamado querido por todo mundo, não é um chamado que é abraçado, não é um chamado que recebe carinho, mas o chamado de Elias carregava um peso. Qual? Agora, por causa do chamado, ele era perseguido. Posso falar um negócio de Deus para você nessa noite? Nós criamos uma ideia sobre o nosso chamado ser glorioso, como se nós precisássemos estar em cima dos altares, como se nós precisássemos ser apassados, apoupados, queridos por todo mundo. Eu sei, é bonito nós ministrarmos e as pessoas saírem, nossa, como tu prega bem, como eu vejo Deus na tua vida. Mas posso falar um negócio real para você na sua vida? Nem sempre o chamado vai ser sobre palco, nem sempre o chamado vai ser sobre holoforte, nem sempre o chamado vai ser sobre honra. Às vezes o chamado te traz para o altar, mas às vezes te leva para o deserto. Às vezes o chamado te faz colocar um terno, uma gravata, mas às vezes você para no quarto, sozinho, sem glória a Deus, sem aleluia. É você e Deus, por causa do chamado. A verdade é que se tornou moda ser cristão. A verdade é que se tornou bonito colocar uma Bíblia debaixo do braço. Eu quero ver ser cristão quando o presidente da república, o rei Acabe, olhar para você e dizer: perturbador de Israel. A verdade é que o evangelho incomoda. E se a palavra de Deus plantada dentro de você não incomoda o mundano, algo está errado. Se a palavra de Deus dentro de você não incomoda o mundo, algo está errado. Por quê? Porque o que tem a ver as trevas com a luz, não tem como. A verdade é que a presença do Espírito Santo de nós deveria incomodar, mas nós nos tornamos tão carentes de atenção, tão carentes de aprovação, que nós moldamos a palavra, nós mudamos o jeito de ministrar, nós mudamos para quê? Para que o nosso chamado seja querido, para que o nosso chamado seja abraçado. E eu confesso para os irmãos que por muitas vezes eu fui por esse caminho, que por muitas vezes eu andei por esse momento, mas um dia o Espírito Santo de Deus dentro do quarto pegou e falou comigo: se o meu chamado sobre a tua vida te chamar para o deserto, tu continua ou tu para. Se o chamado que eu tenho para ti te levar para uma situação crítica, tu continua ou tu para. E aí Deus colocou um confronto que eu quero te fazer nessa noite. Se o Espírito Santo de Deus falasse para ti: eu tenho um chamado, mas não é para cantar em grandes altares, é para ser perseguido. Eu tenho um chamado, mas não é para pregar em cima dos púlpitos, mas é para ser perseguido pela minha palavra. Será que tu viria? Será que tu iria querer? A verdade é que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias a palavra estaria como chama aos ouvidos. Deus estará levantando uma geração que não está preocupada com a aprovação, mas está preocupado com o chamado que Deus plantou. Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! A intimidade de Elias faz que a atenção se volte para ele. O mesmo chamado de Elias não coloca ele no palácio, mas coloca ele à beira do ribeiro. Sozinho, sem muitos companheiros, sem uma multidão para escutar as suas palavras. E nesse momento eu comecei a falar com o Espírito Santo de Deus: será que vale a pena? E eu continuo lendo a história de Elias e vejo que Elias sozinho no ribeiro, em época de seca, onde todo mundo estava em desespero, Deus abastecia o ribeiro para que ele pudesse beber, e mandava corvo com pão
pão e com carne na boca, para que ele fosse alimentado. O que você está querendo dizer com isso, Alex? Eu estou dizendo que talvez o chamado de Deus na tua vida gere perseguição, mas o mesmo chamado que gera perseguição é o mesmo chamado que gera sustento, o mesmo chamado que gera rejeição, gera aceitação pela parte de Deus. Melhora para mim, Alex, melhoro. O mesmo Deus que te deu o casamento é o mesmo Deus que te dá estratégia para manter o casamento da forma correta. O mesmo Deus que te deu um sonho é o mesmo Deus que te dá estratégia para manter o sonho. Por quê? Porque é a tua intimidade de Deus que te sustenta. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele fala: Senhor, a tua graça me basta, a tua graça me sustenta. E eu fico imaginando Elias olhando para o lado, olhando para o outro, não enxergando ninguém, e ele olhando para o céu e dizendo: Senhor, a tua aprovação me basta, o teu carinho me basta. O que você está querendo dizer para mim hoje, Alex? Eu estou dizendo para você, talvez esteja dolorido, talvez você olha para o lado e não enxerga ninguém, talvez o chamado de Deus seja pesado, mas a aprovação vem, mas a gloriosa graça de Deus recai sobre a tua vida nessa noite, e é o que te basta para continuar de pé. Elias foi perseguido por causa do chamado, mas por causa do chamado era sustentado por Deus. Elias tem intimidade tão grande com Deus, que Deus planeja a história de Elias com lugares detalhados, com lugares pelo qual ele tem que passar, por lugares por onde ele tem que andar. Para quê? Para que seja contínua a presença e a glória de Deus na vida dele. Elias sai do ribeiro e Deus fala para ele: vai até uma viúva e lá eu vou te sustentar. Sabe qual é o engraçado? Que ele chega na casa daquela viúva e Deus havia dito para ele que ele seria sustentado lá. Só que quando ele chega na casa da viúva de Serepta, não tem sustento nem para ela. Elias olha para ela e fala: faz um pão para mim. E ela fala assim: olha, eu tenho um resto de farinha na panela, eu tenho um bocadinho de coisa aqui. Sabe qual é a minha perspectiva? É comer um pão com meu filho, deitar e esperar a morte chegar. Só que ela não planejava uma coisa: o quê? Ela encontrar com alguém que tinha um chamado. Aleluia! Sabe qual é o interessante do chamado? O interessante do chamado é que por onde a gente passa, com o chamado do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos usa para que a gente leve vida e mude o cenário. Aquela mulher só tinha esperança de morte, mas ela encontrou alguém que tinha um chamado, e o cenário que era de morte vira cenário de vida. O que você está querendo dizer para mim, Alex? Eu estou dizendo que a partir de hoje, aonde você pisar a planta dos teus pés, aonde era para ser cenário de morte, Deus vai transformar em cenário de vida. O que era para ser cenário de tragédia, Deus vai transformar em cenário de milagre. Deus está mandando dizer para alguém hoje aqui: o teu chamado gera perseguição, mas gera vida também. O teu chamado gera perseguição, mas gera vida também. Aquela mulher estava prestes a morrer, prestes a se entregar, mas encontrou alguém que carregava aquele que era o dono da vida, aquele que era o dono do respiro, aquele que era dono do ar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Elias chega
mas ele não chega para terminar ou para destruir. Ele chega para multiplicar. Pegou? Alguém já pegou comigo? Que é um sintoma de alguém que é chamado por Deus. Quem é chamado por Deus não chega para dividir. Quem é chamado por Deus não chega para destruir. Quem é chamado por Deus não chega para acabar. Quem é chamado por Deus chega para multiplicar. Quem é chamado por Deus é chamado para multiplicar. O que está querendo dizer? Sabe aquela pessoa que chega, que quer minar a juventude e acha que por causa do talento é chamado? Talento é talento. Você quer ver alguém com chamado? É pisar na juventude e no outro dia ter o dobro. Você quer ver uma coisa? Tem gente que chega para dividir igreja. Esses são adoradores de Baal. Porque quem tem chamado chega, une, traz de volta a unidade, multiplica, traz união, traz glória, traz poder. É sinal de quem tem chamado. Quem tem chamado não traz divisão. Quem tem chamado traz união, unidade, multiplicação. Quem tem chamado não traz morte. Quem tem chamado traz vida, ressurreição. Chamado. Elias chega e muda o cenário. Traz vida para aquela mulher. O seu filho morre no campo. Elias é usado para trazer vida ao seu filho. A panela não tinha azeite. Elias não chega para destruir, chega multiplicando para que não dê sustento. Receba essa profecia em nome de Jesus, irmão Júlio. Deus estará enviando alguns Elias para essa congregação. E prepare-se as vasilhas, porque talvez não haja lugar para tanta gente aqui dentro. Porque Deus irá multiplicar o rebanho diante das tuas mãos, em nome de Jesus. Elias tinha um chamado. E sabe qual é a grande verdade? Que o chamado de Elias, por mais particular com Deus que fosse, esse mesmo chamado está disponível para nós. Aleluia! Nós não merecíamos, mas a graça nos deu direito. Nós não poderíamos ser cheios da presença de Deus, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, nos liga diretamente à videira verdadeira. Elias tinha um chamado. A Bíblia vai dizer que Elias sai daquele cenário anônimo, onde ninguém enxergava ele, onde ninguém via ele. Sabe por quê? Porque para Deus te levar, diga assim para a pessoa que está do seu lado, para Deus te levar até o Monte Carmelo, você precisa passar pelo ribeiro, depois passar pela viúva, depois passar pelo cenário de morte. Eu preciso dizer isso, porque às vezes a gente acha e acredita que o ministério só flui quando nós aparecemos. Tem gente que quer esperar subir aqui em cima do púlpito para ser usado. Tem gente que quer receber uma oportunidade para cantar aqui em cima do púlpito. Tem gente que está esperando o congresso para falar em línguas estranhas. Tem gente que está esperando o retiro para ser renovado. Mal sabe
Sabe vocês que o maior íntimo de Deus é no oculto, é no secreto, é quando não tem ninguém te olhando, é quando não tem ninguém te vendo, que Ele te sustenta, que Ele te guarda, que Ele te protege. É no meio da noite, quando só tu e Deus, sabe as lágrimas que tu derruba, que Deus está florescendo o teu chamado, Deus está florescendo o teu ministério. É quando tu dá um abraço em alguém que ninguém está vendo, é aí que Deus está te honrando. É quando você alimenta um morador de rua e não tem ninguém para dar glória a Deus, é ali que está o teu chamado, é ali que está o teu ministério, é no anonimato. Posso falar algo para os irmãos? Gosto muito de ministrar nos púlpitos. Eu seria hipócrita se dissesse que não gostasse. Gosto muito de tocar com a minha banda num culto de sábado, num retiro. Gosto. Aleluia. Mas posso te dizer onde foi minha maior intimidade com Deus? Não tinha banda, não tinha muitos amigos. Eu tinha um violão e um chamado. Vão até a casa do guri, vão até a casa da menina. Perguntem lá no Alta Gomes ou na Vila Vicentina. Lá conhecem o Alex, porque eu comecei lá, sozinho. Batia na porta e dizia: posso cantar um louvor para as vozinhas aqui? E as tiazinhas diziam: pode, vem, canta um louvor para elas. E eu passava a tarde ali cantando louvor para aquelas senhoras. Sabe qual foi minha primeira ministração? Foi na esquina da Praça do Coreto, 4 horas da manhã, saindo do monte, cheio do Espírito Santo de Deus. Encontrei um homem com uma arma na mão, pronto para tirar a vida. Eu olhei para ele e falei: Jesus mudou a minha história. E ele perguntou: onde que faz para encontrar esse Jesus? Eu falei: ele está aqui nessa esquina. A melhor parte do chamado é no anonimato, é quando ninguém está te vendo. O anonimato te prepara para o Monte Carmelo. Aleluia. Elias sai da casa da viúva. E quando ele sai da casa da viúva, ele escuta um borbulho. Qual borbulho? Elias era a única referência da voz de Deus. E sendo Elias referência da voz de Deus, quando ele é levado para o anonimato, quando a referência da voz de Deus se cala, as vozes adoradores de Baal se levantam. Quando as vozes adoradores do Deus de Israel, o verdadeiro Deus, se cala, os adoradores de Baal se levantam. Elias escuta um borbulho. Qual é o borbulho? Os adoradores de Baal e de todos os deuses dominaram Israel. Estão lá adorando o Deus deles, fazem festa, trazem fogo, fazem barulho, fazem sinais. Mas quando Elias escuta aquilo, Elias se dá de conta de uma coisa: eles não estão adorando o Deus verdadeiro. Agora para pensar, como que Elias sabia disso? Posso falar para você como é que ele sabia? A Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu sou a videira, e quem está ligado em mim dá frutos. Aleluia! Posso falar um negócio para você? Quem está ligado na videira verdadeira sabe quem não está ligado. Aleluia, maravilha!
Sabe por quê? Porque quem está ligado na mesma videira dá resultado para o mesmo propósito, dá fruto para o mesmo propósito. Elias escuta a conversa e se dá de conta, estão adorando um Deus de mentira, porque eu adoro o Deus de verdade. E eu comecei a perguntar para Deus, por que os adoradores de Baal tinham tomado conta? Porque Elias tinha se calado, mesmo que pela vontade de Deus. E eu falei assim, mas foi tua vontade, Deus, eu sei, fazia parte do meu plano. E eu falei, mas Deus, tem vezes que nós nos calamos e não é da tua vontade. E aí Deus me trouxe para uma outra realidade, que tem vezes que nós nos calamos, paramos de adorar, paramos de ministrar a verdadeira palavra de Deus. E quando nós nos calamos, falsas doutrinas se levantam, falsos pregadores, falsas idolatrias se levantam. É por isso que tem um ditado, que eu nem gosto de falar esses ditados seculares, mas tem um que faz jus ao que eu vou dizer aqui agora: quando os verdadeiros se calam, os falsos fazem a festa. Posso falar um negócio de Deus para você? Se você sabe da intimidade que você tem com Deus, se você reconhece o chamado que Deus tem pela tua vida, não te cala diante do inimigo, não te cala diante de adorador de Baal, porque às vezes, irmão, a igreja está bagunçada, cheio de falso profeta, cheio de falsas doutrinas. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores estão calados. Mas quando o verdadeiro adorador chega, o cenário muda. Eu vou acelerar. Elias chega até o Monte Carmelo. E quando ele chega lá, a bagunça está estabilizada. Batuque para todo lado, dança, grito, adoradores de Baal rasgando as vestes. Aí Elias fala uma coisa: o quê? Eu quero fazer um desafio com vocês. Que desafio? O Deus que derramar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Aí os adoradores de Baal, eles olham para aquilo e falam assim: quem é Elias, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para frente. E aí o Espírito Santo começou a me colocar no cenário. E eu comecei a me perguntar, será que eu teria coragem? Imagina isso. Você chegar com 300 adoradores de Baal, tudo enlouquecido, adorando, fazendo bagunça. E você chegar lá e falar assim: ó, quero fazer um desafio com vocês. Vou colocar a minha fé à prova de vocês. Eu quero ver se o teu Deus responde, porque eu sei que o meu responde. Eu quero ver se o teu Deus fala, porque o meu Deus fala. Elias coloca os adoradores de Baal, eles começam cedo, é batuque, é bagunça, eles assopram, tentam fazer fogo, rasgam as vestes, rasgam as roupas, fazem bagunça, fazem tudo, mas Baal não. Mas aí Elias chega. Aleluia! E Elias faz algo. Glória a Deus! Primeiro ele arruma um altar. Aleluia! Maravilha! Sou teu filho, Deus! Depois, ele coloca água na volta do altar. E eu falei, por que, Deus? Era só ele chegar, fazer o que tinha de fazer e ninguém ia duvidar. Ele fala, se o altar fosse o mesmo, iam falar que era por causa de Baal. Se o altar tivesse da mesma forma, iam dizer que era por causa de Baal. Então, por isso, ajeita o altar. Aleluia! Não estou entendendo, Alex. Se a gente chega aqui e deixa o altar do jeito que os falsos adoradores deixam, acha que a glória é por causa do pregador,
acha que a glória é por causa do grito, acha que a glória é por causa do barulho, acha que a glória é por causa do aleluia, acha que a glória é por causa da loucura que acontece. Mas quando chega alguém com a disciplina da palavra, primeiro ele conserta o altar. Para entender uma coisa, o fogo vai descer, mas depois que a palavra consertar. Depois Elias joga água na volta do altar. Sabe para quê? Primeiro, purificar. Aleluia. Segundo, para que não houvesse dúvida que caiu fogo do céu. Por quê? Porque só tem uma forma da água se consumir, Enzo. É com fogo. A água, ela só evapora se ela for aquecida. E se ela for aquecida, ela evapora. Poderia ocorrer alguém de olhar e dizer: não, isso é ilusão, não é fogo que está caindo do céu, não é nada. Mas quando olhasse para o altar e visse que a água fosse consumida, eles entenderam que desceu fogo do céu. Elias chega e faz uma oração: Senhor, para que eles vejam que há Deus em Israel. Aqui o Espírito Santo me pegou. Porque às vezes a gente ora e fala: Deus, para mostrar que o Senhor é comigo. Às vezes a gente ora e para mostrar que eu sou usado. Às vezes a gente ora e fala para mostrar que eu sou poderoso. Tem gente que até às vezes altera um pouco a voz na hora de ministrar, para mostrar que é cheio da unção, que é cheio do poder. Mas aqui Elias está mostrando uma coisa: o quê? Que quando o fogo desce, e o fogo só desce quando nós declaramos uma coisa: o quê? Para que eles vejam que não eu sou poderoso, não que eu faço, mas para que exista um Deus em Israel. O que você está querendo dizer, Alex? Quem tem chamado não aponta para si, quem tem chamado aponta para Ele. Quem tem chamado não pega a glória para si, quem tem chamado devolve a glória para Ele. Deus só derrama fogo do céu quando tem gente humilde o suficiente para dizer: Senhor, que a tua glória desça nesse lugar, para mostrar que ainda existe um Deus sobre Bagé, que ainda existe um Deus sobre a Assembleia de Deus, para mostrar que ainda tem um Deus que nos governa. E eu já vou terminar, porque esse ainda não é o foco da mensagem. Elias vai, prega, cai fogo do céu. Os adoradores de Baal caem de joelho, apavorados, nunca tinham visto aquilo na vida deles. Aí eu imaginei uma coisa comigo. Falei: agora pronto. Agora explodiu. Né? Agora o ministério de Elias. Quem é que vai bater de frente com um cara que faz fogo cair do céu? Imagina, irmão, você orando tanto que Deus derrama fogo na tua casa, derrama fogo na frente da tua casa. Tu acha que a vizinha fofoqueira ia falar de ti? Não é nada, mano. Ele lá: não vou falar com essa mulher não, aquela manda tacar fogo em mim também. Só que o chamado de Elias não era para honra, não a dele, mas a de Deus. Aleluia. E depois dessa grande manifestação, sabe o que acontece? Dobra-se a perseguição. Meu Deus. Jezabel coloca um prêmio sobre a cabeça de Elias. Elias vai para o deserto de novo. Elias andava com um companheiro que era o seu servo. E nessa etapa, nem o seu servo fica com ele. Elias fala: ó, vai para que tu não seja morto. Me deixa sozinho. E aqui eu quero ministrar. Aleluia.
porque foi bonito os glória a Deus que a igreja deu quando eu falei das grandes coisas que Elias fez. Foi bonito ver a igreja vibrando quando eu falei que Elias bateu de frente com Acabe. Eu quero ver a tua reação ao saber que depois disso Elias vai para o deserto sozinho. E mesmo com toda a prova de que o Espírito Santo de Deus estava com ele, se senta debaixo de uma árvore de zimbro e diz: Senhor, já basta. Tira a minha vida. Por que você está dizendo isso, Alex? Eu estou dizendo porque, quem sabe, alguém que escutou a história de Elias, que eu contei, e eu preciso dizer, contei um pouco entusiasmado, porque eu vibro vendo as coisas que Deus fez na vida de Elias. Mas eu queria ver alguém que escutou essa história, olhar na cara de Elias e dizer: está passando por isso porque não tem Deus na vida. Eu queria ver se alguém aqui, depois de escutar todas as grandes provas que Deus fez com Elias, olhasse na cara dele e falasse: está faltando Deus em ti. Está assim com desejo de morte? É demônio, está endemoniado. Eu queria alguém ver, chamar Elias de endemoniado. E por que você está dizendo isso, Alex? Porque talvez o nome da pessoa não seja Elias, mas quantos Elias já estiveram sentados aqui, foram usados pelo Espírito Santo de Deus, foram bocas do Espírito Santo de Deus, mas o dia mal chegou, e em vez de nós abraçarmos, irmos juntos, falar que Deus estava com ele, nós apontamos o dedo dizendo: esse não tem Deus, está endemoniado, está acabado, está destruído. Posso falar um negócio de Deus para você? Elias era íntimo de Deus, de uma forma que eu nunca vou conseguir ser, da forma que você nunca vai conseguir ser. E mesmo assim, a tristeza chegou, a angústia bateu, o desespero chegou. Sabe por quê? Porque ser cristão, ser íntimo de Deus, não te deixa imune, não te deixa isento de passar por problema, de passar por frustração, de sentir a tua alma chorar, de sentir a tua alma gritar. O apóstolo Paulo diz na segunda carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, que ele tinha um espinho na carne e que esse espinho doía. O Espírito de Deus falava comigo: por mais íntimo que sejamos de Deus, sempre haverá um espinho na nossa carne que mostrará o quão limitado nós somos. E talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu já fiz grandes coisas no teu nome, já vi o Senhor curar, já vi o Senhor fazer, mas a angústia me assolou, a dor bateu. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos. 3 não, 4 anos e meio mais ou menos atrás, um rapaz que trabalha com a mesma coisa que eu trabalho faleceu. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele fez exatamente a mesma rotina que eu faço todos os dias. Levantou de manhã, eu tinha acabado de me casar. Ele levantou de manhã, deu um beijo na filhinha dele, tomou café, pegou o carro, saiu para trabalhar, e um caminhão passou por cima deles. Aquilo me afetou muito. Eu passei 4 meses experimentando algo que eu não desejo para ninguém, que é você não conseguir dormir, que é você tremer sem saber porque está tremendo, que é você sentir o seu coração disparar sem saber porque está disparando, e o pior de tudo, ver a tua fé abalada.
Eu acordei, irmãos, durante 4 meses, todos os dias, às 3 horas da manhã, não conseguia dormir. Eu olhava no espelho e me perguntava, o que será que vai acontecer quando eu morrer? E aí o diabo mina a tua mente. Porque aí tu não começa a ter certeza de mais nada. Você já viu Deus fazer, você já escutou Deus falar, você já viu Ele ministrar, você já sentiu o toque dEle. Mas quando esse dia chega, a gente começa a se perguntar, será que Deus existe mesmo? Será que não é pura invenção da minha cabeça? Será que não é um acidente ou alguma coisa que fez acontecer? Será que não foi sorte o livramento que eu tive? E sabe qual é a verdade? Nesse período, não tinha ninguém. Aleluia. Chorei sozinho. Sofri sozinho. Cheguei num pastor, ele era psicólogo, eu pensei, isso vai me ajudar. Cheguei, chamei ele num canto, falei, pastor, está acontecendo isso. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu estou ficando com medo de morrer porque eu não estou dormindo. E eu viajo todo dia às 5 horas da manhã. E eu estou indo de virada. Eu já dormi acho que umas 4, 5 vezes no volante já e eu estou com medo. Ele falou assim, cara, parece que tu é crente. Não vergonha essa tua cara. Ajudou? Nem um centavo. Mas são nesses momentos que Deus nos leva para o íntimo. Elias, com toda a intimidade que tinha com Deus, quando ele pediu a morte lá debaixo da árvore de zimbro, ele se deitou e esperou a morte chegar. Mas posso falar um negócio de Deus para a sua vida hoje? Deus não abre mão de você. E nem é porque você é bonito. Deus não abre mão de você porque Ele tem um chamado com a tua história. Sabe os milagres que você já viu Deus realizar? Deus tem um dobro para fazer na tua vida ainda. Elias está na beira do zimbro e perde a morte. Quando ele acorda, ele se depara com um anjo, com alimento. Sabe o que eu achei engraçado? É porque lá no início, quando Elias vai para o ribeiro, Deus manda um corvo. E o corvo alimenta Elias. Mas agora, aqui, debaixo do zimbro, na caverna, não é o corvo que Deus manda, é um anjo. Sabe por quê? Porque lá início no ribeiro, o que estava padecendo e o que estava se precisando era o corpo de Elias. Mas já agora, debaixo do zimbro, o que estava necessitado era a alma de Elias. E por mais alto que um corvo consiga chegar, ele não consegue atravessar a nossa atmosfera e chegar diante de Deus. E a verdade é que o remédio para a tua alma não vem aqui da terra, não tem como o corvo trazer. A alma estava amargurada, era a alma que estava ferida. E quando é a alma que está ferida, a terra não resolve. O que resolve? Só o que vem do céu, é do alto. É por isso que eu fico imaginando Deus chamando um anjo e falando, pega um pão, pega uma botija de água e desce lá. E eu falo perguntando, mas para que, Deus? Não tem um corvo para isso? Aí Deus olha para o anjo e diz, não, anjo, lá ele estava precisando para carne, agora ele precisa da alma. E quando ele precisa da alma, é só eu quem posso resolver. Então desce tu mediante o meu comando e leva sustento. O que
você está querendo dizer comigo nessa noite, Alex? Talvez a tua alma chegou amargurada hoje aqui. Talvez teu coração chegou ferido hoje aqui. Você já procurou recurso na terra e não achou. Você já procurou abraço na terra e não encontrou. Você já procurou consolo na terra e não achou. Deus preparou esse culto para você e manda te dizer: estou mandando do céu um anjo com recurso celestial para curar a tua alma, para curar a tua alma. Se coloque em pé, eu quero terminar. Elias come e volta a dormir. E o anjo chama ele de novo. Come mais uma vez. Te alimenta, porque muito grande é a tua caminhada. Quando eu vinha para cá, e eu sou muito sensível ao que Deus quer falar, me preocupo muito com a pregação, porque eu sei que chegam pessoas aqui necessitadas. E eu falei: Deus, essa mensagem parece que está ao contrário, parece que está diferente. Eu gosto de ministrar já direto no foco onde eu quero ministrar, e eu estou fazendo todo um enredo, trazendo toda uma história. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: eu quero que alguém lá na Coab escute que o ministério dele não acabou aqui, que a chama não se terminou aqui. Eu estou mandando recurso do céu, porque muito grande é a caminhada que eu tenho. Pastor Júlio, eu vou te pedir um favor. Abraça aquele rapaz ali da câmera, abraça ele. Porque enquanto tu cantava, o Espírito Santo de Deus confirmou a mensagem no meu coração. Enquanto ele ministrava, eu via palavras escrito verdade saindo da boca dele. E eu estou perguntando para Deus até agora o que é essa verdade. E o louvor que ele cantou aqui era a pura realidade da vida dele. Abriu mão dos sonhos, abriu mão dos projetos para viver diante da glória de Deus. E alguém olhou para ti ainda esse mês e falou que tu devia te envergonhar de algumas marcas que tu tem, de algumas coisas que tu carrega no teu corpo, algumas marcas que o passado te fez e tu te magoou. Chegou aqui no culto hoje ferido, nem sabendo se ia conseguir exercer o que Deus te mandou. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer: estou enviando recurso do céu para a vida dele hoje. Te levanta, homem, porque verdade sai da tua boca, e eu tenho muitas coisas para fazer na tua vida ainda. Não acabou aqui. Eu tenho outra história, eu tenho uma nova jornada, eu tenho um novo destino, diz o Senhor dos Exércitos, sobre a tua vida. Como é que é o teu nome, irmão? Eu sei, mas esqueci. Mateus, existem pessoas que acham que chegaram no ápice, que já viveram tudo com Deus, que agora o que resta é a morte, esperar e acabou. Mas não se trata de você. Porque teve gente que olhou para ti, e quero que tu me desminta se for mentira minha. Teve gente que olhou para ti e disse: o que tu quer, cara? Vai continuar sendo a mesma coisa, sentado no banco, vivendo a mesma história, vivendo a mesma coisa, porque tu não tem chamado. E talvez não disseram diretamente para ti, mas chegou no teu ouvido, porque era plano do diabo te magoar, era plano do diabo te entristecer. E o Espírito Santo de Deus, Mateus, manda te dizer hoje:
calça sandália nova nos teus pés. Prepara a tua Bíblia debaixo do braço. Prepara a espada que eu tenho desembanhado na tua mão, porque eu ainda tenho um chamado sobre a tua vida. Eu ainda tenho uma história para cumprir contigo. E sabe que o Espírito Santo de Deus manda te dizer? Vai se surpreender quem disse que a tua história terminava aqui em Bagé. Vai te surpreender quem disse que a tua história acabava aqui em Bagé. Eu tenho outro lugar para ti, diz o Senhor. E tem nascido um sonho dentro do teu coração. E eu quero ser testemunha disso um dia. O Senhor vai te arrancar de Bagé. O Senhor vai te arrancar daqui. E tu irá prosperar num lugar que tu nunca imaginou prosperar. Assim manda te dizer o Senhor. A verdade é que tem muitos Elias no nosso meio, cheios de Deus, magoados por uma situação, pedindo a morte. Mas Deus tem renovo para a tua vida hoje. Se alguém está precisando desse renovo, sai correndo, vem aqui na frente, vamos orar junto. Sabe o que é, irmã Renata? Vai doer, tá? Deus até vai enviar outro para colocar no teu lugar, como tu tem pedido. Mas não te esquece da obra que eu estou fazendo. Talvez o ano que vem não seja mais. Não sei. Mas o que o Espírito Santo de Deus fala comigo com clareza é: continua agarrando firme. Não solta. Porque no meados desse ano tu falou, já deu já o que tinha que dar. Já está na hora de largar, já está na hora de abandonar. Já deu, tá bom, já fiz muita coisa. E o Espírito Santo de Deus diz que o maior milagre ainda está para acontecer na tua vida. O que eu vou fazer nas tuas mãos, Deus está falando, é nas tuas mãos. O que eu vou fazer nas tuas mãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de homem algum, porque eu estou minando o teu coração de algo diferente, diz o Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, geralmente, Pai, chego aqui em lugares e, Pai amado, o maior desejo do meu coração é ver pessoas cheias do Teu Espírito. Aleluia! Mas o Senhor me traz para ministrações como essa, que abala, que tira o glória a Deus, que tira o aleluia. Mas são em silêncios da igreja como essa, são em momentos quando a igreja se cala, que o Senhor começa a falar algumas coisas, que o Senhor começa a ministrar sobre algumas pessoas. É quando o Senhor escolhe alguns chamados, pessoas que para outros não tinham valor, pessoas que para outros não tinha nada. O Senhor escolhe, o Senhor chama, o Senhor unge, coloca um novo chamado, coloca uma nova promessa e diz: caminha mais um pouco, diz o Senhor, porque grande é a tua caminhada. Eu sou o teu Deus, estou contigo. São
em dias como hoje, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor traz pessoas especiais para cá, pessoas que não vêm pedir por si, mas vêm pedir pela tua casa, vêm pedir pela família. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite, rapaz, tu veio aqui em busca de salvação para alguém, e o Espírito Santo de Deus manda te dizer: estou indo visitar quem tu está orando, estou indo de encontro com quem tu veio buscar, mas o encontro não é só com ele, porque eu te chamei desde o dia que tu nasceu, e tu sabe que essa é a verdade. Veio aqui orar por alguém, mas veio aqui porque eu já tinha te chamado, eu já tinha te escolhido. Estou assinando o teu nome hoje, estou dizendo: há uma nova caminhada, há uma nova jornada. Escuta o que eu vou te dizer: Deus vai transformar a tua casa, Deus vai transformar a tua família, e tu será a prova viva do Evangelho de Deus. Jesus, Pai, aonde chegou uma alma ferida hoje, aonde chegou uma alma magoada hoje, Pai, que o Senhor venha restaurar, traz ânimo, Espírito Santo de Deus, traz força, dá um novo ânimo para ele, em nome de Jesus. Até aqui nos Ebenezer, até aqui me sustentou. Foi o Senhor. Eu vou terminar. Amém? Mas Deus precisa falar com vocês. Enquanto vocês vinham vindo para cá para frente, eu escutei um barulho. Um barulho de corrente. Escutei um barulho de corrente. Pedi para que o Espírito Santo de Deus abrisse os meus olhos. Eu enxerguei correntes amarradas nos teus pés, moça. E nele eu escutei correntes amarradas no rosto. Porque a investida do diabo era para que vocês não chegassem em lugar nenhum, diz o Senhor. Fizeram um trabalho para amarrar os teus pés, e tu